Olá, alunos do Colégio João Pereira Martins Neto, da cidade de Estreito, Maranhão. Vamos iniciar nossa primeira videoaula de matemática sobre o assunto estudo dos polígonos. Vamos para a definição de polígono. Dada uma sequência de 3 ou mais pontos, todos num plano, tá? Pontos consecutivos não colineares, considera-se consecutivo o que? Um ponto em sequência do outro, tá? Então, chama-se o polígono a reunião dos segmentos que formam esses pontos. Esses pontos eles não podem ser colineares, ou seja, está na mesma linha. Por exemplo, eu tenho 3 pontos, ponto A índice 1, A índice 2 e A índice 3. Se eles estiverem na mesma linha, eu não tenho um polígono. Para isso é necessário que eles estejam não colineares. Ou seja, eu vou afastar o ponto A índice 2. Daí sim, se eu faço a ligação entre esses pontos, né, os segmentos, o A índice 1 ligado para o A índice 2, o A índice 2 ligado ao índice 3 e o A índice 3 retornando ao A índice 1, forma um polígono, no caso, um triângulo. Vamos para as características de um polígono. O polígono ele é composto de vértice, tá? Popularmente eu vou dizer assim que seria as quinas da figura, tá? São os pontos, né, que são as conexões entre os segmentos, é chamado de vértice. O segmento de reta que liga um ponto ao outro, ele é chamado de lado, tá? Liga 2 pontos consecutivos, é chamado de lado. Mas eu posso ter o segmento de reta que liga os pontos que não são consecutivos. Aí nesse caso, esse segmento de reta é chamado de diagonal. A abertura entre dois lados é chamado de ângulo interno. E a abertura formada pelo prolongamento de um lado com o outro lado, chamado de ângulo externo. E outra característica muito importante é o seguinte, que a soma dos ângulos interno com o ângulo externo de qualquer polígono sempre vai resultar em 180 graus. Tá? Não necessariamente tem que ser esse polígono aqui, um pentágono, pode ser qualquer polígono. A soma do seu ângulo interno com o seu ângulo externo sempre resulta em 180 graus. Um polígono é dito regular se, para ser regular, ele precisa obedecer 2 condições. A primeira delas, ele tem que ser equilátero. Todos os lados têm que ter a mesma medida. Vamos pegar um exemplo aqui num polígono chamado de hexágono ou hexágono, tanto faz a pronúncia. Tá? Ele é dito regular se todos os seus lados tiverem a mesma medida. Está sendo representado aqui por este risquinho em preto. Tá? Esse risquinho em preto em todos os lados indica que eles têm a mesma medida. E ele também tem que ser equiângulo, ou seja, os seus ângulos internos também têm que ter a mesma medida. Tá? Então, o polígono que obedece essas 2 características, ele é considerado um polígono regular. Tá? Porque nós temos polígonos que obedecem só uma das características. Exemplo, o losango. O losango ele é um polígono que tem seus 4 lados com a mesma medida. Porém, os seus ângulos internos, tá? Seus ângulos internos eles têm medidas diferentes. Nós temos 2 ângulos agudos, tá? E 2 ângulos obtusos, ou seja, com valores diferentes. Então, o losango não é considerado um polígono regular por causa disso. Ele é equilátero, mas não é equiângulo. E um exemplo de um polígono que é equiângulo e não é equilátero, nós temos o retângulo. O retângulo, todos os seus ângulos internos medem 90 graus. Tá? Então ele é equiângulo, porém os seus lados ele não tem todas as mesmas medidas, tá? São medidas diferentes. Eu tenho 2 lados, tem medidas iguais aos pares, mas tem que ser todos os lados com a mesma medida e não aos pares. Então que eu tenho 2 exemplos de polígonos que não são regulares, o losango e o retângulo. Vamos ver agora as características dos polígonos regulares. Todo polígono regular ele é inscritível e circunscritível a uma circunferência. Ou seja,
ele pode estar dentro de uma circunferência ou a circunferência pode estar dentro dele. Vamos ver outro exemplo aqui, novamente pegando um hexágono. Então, se ele é inscritível, tá, quer dizer o seguinte, que todos os vértices desse polígono trisca nesta circunferência. Um polígono ele é inscritível se todos os vértices dele triscar na circunferência, tá? E é circunscritível a uma circunferência se a circunferência também, né, a circunferência interna dele triscar em todos os lados desse polígono, tá? Então são essas características. Com isso, a gente pode ter uma relação entre as circunferências, tanto a externa quanto a interna, tá? Com o polígono. Nesse caso, o hexágono ele é formado por 6 triângulos equiláteros, tá? Então nós temos bem o centro do hexágono vai coincidir com o centro das duas circunferências, e o lado do hexágono vai coincidir com o raio da circunferência maior. E o raio da circunferência menor, em vermelho, tá? Que é também pode ser chamado de apótema, tá? Vai coincidir com a altura do triângulo que compõe o hexágono. Então nós temos essas relações aí, tá? Ó, o raio da circunferência maior é igual ao lado do hexágono, tá? O apótema do hexágono é igual à altura do triângulo equilátero, tá? Então no caso aqui é L, que é a medida do lado do hexágono, raiz de 3 sobre 2. Essa é a medida do apótema do hexágono, só serve para o hexágono. E agora nós vamos para o triângulo equilátero. Se ele também é um triângulo equilátero, ele tem todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos com medida de 60 graus. Tá? Então ele é um polígono regular. Consequentemente, ele tem uma circunferência inscritível e uma circunferência circunscritível a ele, ao triângulo equilátero. O que nós podemos relacionar aqui, tá, as duas circunferências com o triângulo, é o seguinte, que o apótema, ou seja, sempre quando se referir ao apótema, é o raio da circunferência inscrita no polígono regular, tá? Então o apótema aqui é 1/3 da altura do triângulo equilátero. E o raio da circunferência circunscrita ao polígono é 2/3 da altura do triângulo equilátero. Então podemos estabelecer esta relação. A altura, o apótema, 1/3 da altura do triângulo equilátero, e o raio da circunferência circunscrita é 2/3 da altura do triângulo equilátero. E se o triângulo é equilátero, a altura ela tem uma fórmula para se calcular diretamente a altura do triângulo equilátero. Tá? A altura do triângulo equilátero é a medida do lado vezes a raiz de 3 dividido por 2. Sempre, sempre, sempre. Então essa é a relação entre as circunferências e um triângulo equilátero. Vamos agora para o quadrado. Tá? Um quadrado ele é um polígono regular porque tem os 4 lados com a mesma medida e os 4 ângulos também de 90 graus. Então neste caso o quadrado é um polígono regular. Então nós temos uma circunferência circunscrita, só lembrando que para circundar um polígono regular, a circunferência tem que triscar nos vértices do polígono, tá? E nós temos também agora a circunferência interna, também relembrando aí, tá? A circunferência inscrita no polígono, ou seja, ela também tem que triscar nos lados do polígono. Neste caso, sempre ela vai triscar o ponto de encontro desse polígono aqui, sempre será o ponto médio do lado, tá? Vai ser na metade da medida do lado do polígono. Então, neste caso aqui, o apótema, ou seja, o raio da circunferência inscrita, vale a metade do triângulo equilátero.
Então, o raio da circunferência inscrita do quadrado vale a metade do lado do quadrado, né? Ou seja, e também é o apótema, tá, do quadrado. Então nós podemos estabelecer aqui a seguinte relação: o raio da circunferência circunscrita é igual a metade da diagonal do quadrado, e o raio da circunferência inscrita ou apótema do quadrado é igual a metade do lado. E aqui tem algumas fórmulas que a gente tem que ter sempre guardado em mente. Diagonal é o lado do quadrado vezes a raiz de 2. Então, se o raio da circunferência circunscrita é a metade da diagonal, então vai ser L raiz de 2 dividido por 2. E o apótema vai ser L sobre 2, tá? Metade de L. E com isso nós encerramos a nossa aula aqui, videoaula sobre polígonos regulares. Espero que tenha esclarecido vocês. Peço para que façam as devidas anotações destas fórmulas que utilizaremos na próxima videoaula para calcular áreas de figuras planas, tá? Muito obrigado e bons estudos para todos.